O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece por alegria, irmão José. Mestre, conceda-nos a bênção da alegria. Que a tristeza não nos domine o espírito, para que possamos sorrir sempre, cultivando o otimismo e a esperança. Não nos deixes entregues à depressão. Toma posse do nosso coração e opera, por nosso intermédio, os teus prodígios. Faze de nós o que quiseres e dispõe de nossas vidas conforme te aprouver. Embora imperfeitos como somos, que sejamos teus instrumentos junto aos nossos irmãos desvalidos. Que as nossas sejam as tuas mãos, levantando os caídos. Que a nossa palavra seja o eco da tua, encorajando aqueles que sofrem. Que onde estivermos, sejamos contigo, os mensageiros da tua alegria. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de Seus enviados, os Espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção, de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que tudo está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho e Espírito Incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim,
Pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Dr. Carlos Torres Pastorino, Dias Calamitosos, Lucas, capítulo 17, versículo 31 e 37 e capítulo 21, versículo 20 a 24. Naquele dia, quem está no terraço e tem seus haveres em casa, não desça a tirá-los, e quem está no campo, igualmente não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Lote. Quem procurar preservar sua alma, a perderá. Quem a perder, a conservará. Digo-vos que naquela noite haverá dois à mesma mesa. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão a moer juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. E perguntando, disseram-lhe: Onde, Senhor? Ele disse-lhes: Onde o corpo, aí também se juntarão as almas. Todas as vezes que verdes Jerusalém cercada pelos exércitos, então sabei que se aproximou a devastação dela. Então, os que estão na Judéia fujam para os montes, e os que estão dentro dela saiam, e os que estão nos campos não entrem nela. Porque dias de expiação são esses, de completar-se tudo o que foi escrito. Ai das gestantes e das que amamentam naqueles dias, pois haverá grande necessidade sobre a terra e angústias contra este povo, e cairão a fio de espada e serão levados cativos a todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que se completem os prazos dos gentios. Explicação de Torres Pastorino. Lucas interpreta que se refere ao cerco de Jerusalém, tal como fora predito antes. Dias virão em que construirão fossos em torno de ti e atacarão e a sitiarão. A expressão quem lê entenda parece ser dos próprios narradores, já que o mestre falou, mas não escreveu. Depois disso vem o conselho objetivo para que individualmente se escape do cerco de Jerusalém quem mora na Judéia, que fuja para os montes de além Jordão, em cujas grutas terão segurança. Desde a época de Davi, esses eram lugares seguros.
quando em 60 as legiões romanas iam fechando o cerco, ocuparam Jericó, a Manaus, Betel, Hebrom. Os cristãos de Jerusalém acompanharam Simeão, inspetor que sucedeu a Tiago, o menor nessa cidade, e refugiaram-se em Pela. A fuga deve ser rápida. Nada de ir apanhar objetos em casa, por mais preciosos que sejam, como fez a mulher de Lote, que voltou atrás e ficou petrificada. Do terraço, desça-se para a escada exterior, e do campo siga-se diretamente para os montes, mesmo sem capa. A alusão à gestante e às que a amamentam salienta a dificuldade na pressa da corrida. O sábado, porque só permitia o máximo de 2.000 passos nesse dia, e o inverno por causa dos caminhos que se tornaram intransitáveis. As traduções correntes dizem, por amor aos escolhidos, onde o grego traz literalmente por meio dos escolhidos, e continua, serão abreviados aqueles dias, pois se assim não fora, não se salvaria nenhuma carne, ninguém escaparia da face da terra. Volta a previsão dos falsos cristos e dos falsos profetas, que terão inclusive capacidade de dar os sinais iniciáticos e para realizar prodígios, de tal monta que os próprios escolhidos, se isso fosse possível, seriam desviados do caminho certo. Vemos, pois, que aqueles que, de fato, se desviam não eram escolhidos, embora parecessem, mas simples chamados. Para alertar bem os discípulos, Jesus declara, eu vos disse, não acrediteis em quem anuncia o Cristo neste ou naquele local geográfico, quer seja dentro de casa, no deserto, no templo, numa igreja, num centro espírita. A chegada será como um relâmpago que brilha instantaneamente do Oriente ao Ocidente. Em Lucas, no capítulo 17, que faz a sequência, a descrição da vinda do Reino de Deus, é colocada a chegada à noite, com a imagem de 2 homens que se reclinam à mesa da ceia e 2 mulheres que moem juntas, sendo um tirado e o outro deixado. E os discípulos indagam, onde, Senhor? Jesus responde, onde está o corpo? Aí se ajuntam as águias. Também declara Lucas que esses serão dias de expiação, ou seja, de prestação de contas. Muitos cairão a fio de espada e serão levados cativos a todas as nações. Disse que 1.100.000 morreram no cerco de Jerusalém e 97.000 foram levados como escravos à época. E Jerusalém será pesada pelos gentios até se completar o prazo de gentios. De fato, depois da conquista de Tito, Jerusalém foi dominada pelos romanos, pelos persas, pelos sargacenos, pelos francos, pelos turcos, pelos árabes, até que em 1948 os judeus voltaram a possuir suas terras tradicionais, completando o seu prazo dos gentios. Israel não soubera cuidar da vinha, e se esta fora condicionada, foram retirada de suas mãos. Explicação esotérica. No texto, evidentemente, em Lucas, uma alusão clara aos acontecimentos que sucederam em Jerusalém no ano 70. Mas não acreditamos que o mestre, descido das sublimes regiões superiores, com tanto sacrifício, consumisse seu tempo a preocupar-se com as ocorrências que diziam respeito ao corpo físico. Buscamos ensinos muito mais elevados e profundos em suas palavras, embora se encontre elas embotados na materialização das letras mortas. Todas as vezes que virdes o horror da devastação no campo moral, religioso e espiritual, fugi para os montes, elevai vossos espíritos ao monte da oração, sublimai vossos sentimentos, ganhai altitude nos voos místicos, na vibração de vossas almas. Como é belo e prático e eficiente o conselho, como é mais compreensível na boca de um mestre do que um rasteiro correr pelas estradas enlameadas em defesa do corpo físico perecível. E a lição do desprendimento, do desapego, da renúncia,
Quem já está no terraço, acima do telhado, na visão espiritual falando, não desça às ambições terrenas para apanhar coisas, e os que se libertaram no campo nem sequer se preocupem com a roupa. A vestimenta dos lírios é mais bela e mais rica do que a de Salomão, conforme está descrito em Mateus. Nesses dias, em fim do ciclo, que estavam vivendo em cheio, são de lamentar-se as gestantes e as que amamentam, pois não podem prever-se o dia de amanhã. Lucas, que haverá grande necessidade na terra e angústia em todo o povo, o temor das bombas atômicas e de hidrogênio, dos gases e radiações mortíferas, que ninguém sabe se cairão sobre nossos filhos pequeninos. Esses são os dias de prestação de contas, de expiação, de reparação ou pagamento, em que todos os karmas maus acumulados se resgatarão violentamente de vez. As calamidades serão maiores do que se possa imaginar, daí a necessidade de que sejam abreviados, mas isto não para salvar corpos, e sim para não enlouquecer os espíritos. E esse encurtamento de prazo é obtido por meio dos escolhidos, que agem como intermediários, como ajudantes e protetores da humanidade, como portadores da luz e da paz divina e irradiadores do amor infinito, os mestres, que são os mensageiros desencarnados e encarnados, os anjos do Senhor. As expressões cadáver ou corpo, que se lê em Mateus ou Marcos, são equivalentes. São os homens atados ao sepulcro da carne. Quer estejam perambulando ainda no corpo, quer já tenham caído como cadáveres, as águias, que são os escolhidos e os mensageiros do céu, aí se reunirão para ajudá-los a reerguer-se e elevar-se. Daí a aparente incongruência de serem citados águias, em que não se trata de banquete fúnebre de corvos que buscam saciar-se de cadáveres. É uma realidade espiritual muito mais nobre. A águia é o símbolo da alma humana elevada à espiritualidade superior, tanto que se tornou símbolo dos mais místicos dos evangelistas, o apóstolo João, aquele que deixou a narrativa espiritual a respeito dos ensinos do Mestre. Assim, as águias espirituais se reunirão onde houver homens encarnados ou desencarnados, a fim de dar-lhes oportuna ajuda. A águia é muito citada pelo fato de poder encarar o sol, pois seus olhos possuem pálpebras sobressalentes e transparentes, que são baixadas à sua vontade. Ezequiel afirma que os querubins que ele viu tinham asas de águia. No Êxodo está a palavra de Jeová. Vistes de que modo vos trouxe sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Concluímos, pois, que nossa interpretação, embora totalmente nova, não constitui no âmbito geral das Escrituras uma novidade. As águias são os iluminados, que aclaram o caminho dos homens, conduzindo-os ao sol da verdade. Irmãos, tecendo algumas palavras a respeito do texto em que nós acabamos de ler, e se nós nos atêssemos ao texto, em primeiro momento, pode até nos impressionar a visão calamitosa na razão. Mas temos que transcender a visão material da passagem desse texto e buscar os ensinamentos intrínsecos e feitos para instruir a nossa individualidade. No campo da nossa personalidade, ou seja, na nossa manifestação material, vemos que invariavelmente existirão dias calamitosos, pois são dias de expiação, ou seja, de prestação de contas, como se nós estivéssemos numa escola normal, fazendo a nossa escalada, a nossa evolução literária e de aprendizado, e ao final
de ciclos ao final do ano, acontece invariavelmente ali a prestação de contas. E como somos chamados para prestarmos essas contas? E por que nós somos chamados? Pelos atos que praticamos, seja no âmbito pessoal ou no coletivo, das nossas interações, sejam com os nossos semelhantes, próximos ou não tão próximos, ou com todas as formas de manifestação de vida, pois todas elas são oriundas de Deus, foram criadas pelo amor divino. Nessa nossa interação diária com os nossos irmãos do caminho, quando não seguimos na direção que nos conduz a Deus, iremos enveredar caminhos tortuosos e cheios de dores. Esse contexto de dor, ele é originado exatamente pelo nosso desvio de direção, da direção correta. Esse desvio, ele nos afasta de Deus e acabamos envolvendo não somente a nós, mas também quem está ao nosso redor. Agora imaginemos isso acontecendo constantemente. Chegará um dia em que ocorrerá uma devastação no campo social, no campo moral, espiritual, etc. Esses dias estarão predizendo o final de um período que é chamado de Éon, ou ciclo. E, portanto, será necessário, então, separar o joio do trigo, os que têm boas ações dos que não têm, para seguirmos na nossa escalada evolutiva. Nós temos que observar que no nosso processo de evolução, nós não somos o polo passivo em nenhuma hipótese. Aliás, não nos cabe sermos passivos, pois a nossa criação foi originada do Verbo, ou seja, do Cristo, que habita em nós através da centelha divina. Assim, somos predestinados para a ação. E somos nós os responsáveis da nossa escalada, da nossa evolução. Logo, está em nossas mãos, ou em nossas ações, o que nos acontece e acontece ao nosso redor. Mas mesmo nos momentos mais difíceis de nossa existência, seja no individual ou no coletivo, a providência divina nunca nos abandonará. Nunca nos deixará à própria sorte, pois Deus é amor e quer que sejamos felizes. Vejamos que no texto está escrito atestando que onde estiver o corpo, aí também se juntarão as águias. Sendo que as águias são, na verdade, os que agem como intermediários, como ajudantes e protetores da humanidade, como portadores da luz e da paz divina, como irradiadores do amor infinito, ou seja, são os mestres que, pela bondade de Deus, sempre estarão presentes a nos orientar o caminho, pois eles já o trilharam, são os nossos irmãos mais velhos no sentido de experiência e farão cumprir a vontade de Deus, nos auxiliando e dando forças para seguirmos nessa nossa longa jornada. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.